Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje vou te fazer uma atualização da minha Alocasia Regal Shield, a escudo real, que tá linda e maravilhosa. Eu vou te mostrar então onde essa planta tem ficado por aqui no momento para ela estar desse tamanho e vou também replantar ela em um novo vaso, porque ela tá nesse vaso aqui relativamente pequeno e eu tô imaginando que ela precisa de um vaso maior para continuar esse crescimento. Olha isso, as folhas estão grandonas, né? Então eu vou começar te mostrando onde a planta fica e em seguida a gente vai para o replante. Eu vou replantar em um vaso maior com meu substrato especial para contribuir ainda mais para a continuação do crescimento dela. Se você é novo ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para você acompanhar os novos conteúdos por aqui. E agora então vem comigo! Estou aqui no terraço para te mostrar que é aqui que essa planta tem ficado. Olha só como ela tá grande. Ela cresceu muito. Olha o tamanho dessa folha. Essa aqui é a folha mais nova da planta, então tá bem grandona e bem maravilhosa. Ela ficava dentro de casa, mas como as estações mudam, né, e com elas o sol também muda, então eu precisei trazer essa planta para cá para ela receber mais luminosidade. E aqui ela recebe esse sol maravilhoso da manhã, que contribui muito para o crescimento dela. Uma planta que, como é uma planta de uma região tropical, de um clima tropical, ela precisa de muito calor e muita umidade também. Então aqui ela recebe esse sol da manhã que é super fraquinho e que contribui muito para o crescimento dela. Então isso faz com que essa planta esteja tão grande, tão vistosa assim. Atualmente ela tem 1, 2, 3, 4, 5 folhas, que são essas, e elas são bem grandonas, tá vendo? Essa é uma planta que me lembra muito a Alocasia macrorrhizos, que é a orelha de elefante que eu já apresentei aqui no canal também, que tem um porte muito parecido com essa, né? Esse porte bem grande, bem grandão, bem exuberante mesmo. Então, até mesmo a estrutura de caule da planta é bem parecido, olha só. Já que a Alocasia macrorrhizos também tem essa estrutura, né, de pecíolos, de caules bem longos, mais grossos também, né, mais compridos, e elas também são bem grossas e bem grandonas assim. Então, é uma planta que tem uma estrutura, né, em geral, bem parecida com a estrutura da Alocasia macrorrhizos. E é uma planta que tem essas folhas, né? Olha só, é a Alocasia Regal Shield, traduzindo do inglês, significa escudo real. Então, olha isso, gente, essas folhas, né? É realmente um escudo, né? Olha essa forma. É um formato muito bonito, com essas nervuras aqui, né, ao longo da parte central das folhas, que não são seu atrativo, seu foco principal, mas que são muito bonitas. Mas, na verdade, o que eu acho mais encantador dessa planta é as cores das folhas. Olha só, então tem essas cores, gente, que é um verde azulado, sabe? Uma cor incrível, assim, que é muito bonita, é indescritível, na verdade, mas é muito bonita. E o verso também tem essa coloração bem interessante, ó. É uma coloração também mais arroxeada, né? É um verde azulado, meio cinzento, né? E arroxeado é uma cor muito interessante, muito particular dessa planta. Então, é aqui que ela tem morado e aqui ela recebe esse sol, né? Esse sol da manhã, esse sol que favorece o crescimento dela, porque sim, ela pode receber esse solzinho fraco, que isso contribui, né, para o crescimento dela, inclusive de todas as plantas, né? Basicamente de todas as plantas. Mas antes ela ficava dentro de casa, quando era menor até, porque aí era mais fácil. Agora com essa planta desse tamanho, para eu ter ela dentro de casa, eu preciso fazer uma reorganização. Então, por enquanto ela está ficando aqui, mas com a mudança da estação, quando chegar o outono, eu já consigo voltar com ela para dentro de casa, porque aí já bate sol na sala e aí fica mais fácil para eu ter ela por lá. E ela está atualmente nesse vaso que é relativamente pequeno, ó. Olha, em comparação com a minha mão, então eu por isso decidi replantar ela, porque é uma planta que já tem uma estrutura bem grande, né? E como ela tá com essas folhas muito grandes, eu também tô achando que seria importante replantar, então por isso que eu vou fazer isso. E agora eu vou descer com essa planta pra gente fazer esse replante. Agora então vamos ao replante e para isso eu vou utilizar esse vaso aqui desse tamanho, que é bem maior do que o vaso que a planta está atualmente. Olha só uma comparação então, é diferente, né? É um vaso bem maior que vai contribuir para o crescimento de mais raízes, porque como essa planta aqui
tem essa estrutura bem grande que eu já te mostrei, ela precisa de mais espaço para gerar novas raízes e também gerar novas folhagens e manter o seu crescimento em dia. E substrato, eu vou utilizar a receita que eu já ensinei aqui no canal, que é esse substrato bem soltinho que vai contribuir para o crescimento dessa alocasia e que você pode usar para todas as suas plantas terrestres por aí. Se você ainda não conhece a receita desse substrato, vou deixar na tela final para você. Então esse vaso aqui é bem maior do que o vaso que a planta está atualmente, olha só uma comparação, Então é bem diferente, né? Então, esse vaso aqui ele tem vários furos aqui no fundo, para que tenha uma boa drenagem, né? Para que a água escorra mesmo e saia do vaso. E eu não vou fazer camada de drenagem com argila expandida, eu vou só colocar esse pedaço de tecido aqui para fazer uma barreira para o substrato não ficar saindo pelos furos do fundo do vaso quando eu regar a planta. Então, é só isso que eu vou fazer e vou começar colocando o meu substrato aqui dentro. Super soltinho, bem poroso, bem aerado, com os materiais misturados aqui para deixar essa fórmula bem soltinha e contribuir para o crescimento dessa planta. Então vamos lá, vou completar até um certo nível aqui e aí eu vou tirar a minha planta do vaso onde ela está atualmente para fazer um replante. Então completei aqui mais ou menos até quase a metade e agora eu vou retirar a minha planta do vaso que ela está atualmente. Vamos ver. Eu então estou imaginando, né, que ela está precisando de um novo vaso, mas na verdade eu não sei, porque ao mesmo tempo que eu acho que eu precisaria replantar, eu estou achando que ainda não tem tantas raízes nesse vaso. Vou virar ela aqui para retirar desse vaso e vou tentar puxar um pouco, sabe? Isso não é o melhor a se fazer. Eita, olha só, gente. Realmente, estava precisando. Olha isso, tanto de raízes, que coisa linda, coisa maravilhosa, gente, uma planta bem enraizada. Olha, vamos ver embaixo? Ainda poderia ficar mais um tempinho, mas um vaso novo aqui vai ser maravilhoso para ela. Então vamos nessa. Eu não vou mexer aqui no torrão, não vou estragar essas raízes, que por sinal estão muito saudáveis. Olha isso, gente, que linda! Muito saudáveis, que coisa maravilhosa. Ah, não. A natureza realmente é demais. E aí eu não vou colocar a planta muito para cima. Como eu já coloquei mais ou menos uns 4 dedos aqui de substrato no fundo do vaso, já é um tamanho suficiente para ela crescer por mais algum tempo, né? Vou tirar aqui e vou colocar só mais um pouquinho. Só mais um pouco de substrato aqui, para ela ficar um pouquinho mais alta. Tá bom. E agora eu coloco a planta. Gente, realmente, agora esse replante vai favorecer muito a continuação do crescimento dela. Tem um esfagno aqui na superfície do vaso que ela estava, né? E aí eu vou terminar de completar aqui, nas laterais e tudo mais. Bem simples, né? Bem prático mesmo, sem segredo. Eu tinha pensado em replantar essa planta em um vaso não muito maior, né? Um pouco maior só, mas aí eu estava achando que ia ser um espaço muito pequeno. Então por isso que eu peguei esse vaso que é bem maior, né? Um tamanho bem diferente. Dá para colocar bastante substrato aqui nas laterais e no fundo em geral. Porque senão ia ficar um replante não muito bem feito também, né? A planta não ia ter tanto espaço para crescer mais. Então eu decidi usar esse vaso que é bem maior, que inclusive está levando bem mais substrato, mas ela merece, ela precisa de mais espaço, então isso vale a pena. Vou preparar mais um pouco de substrato, porque acabou aqui, né? Então quando a gente faz um replante, né, que é um vaso maior, a gente vai sim utilizar mais substrato. Então tem que estar preparado para gastar um pouquinho, né, de substrato aqui no vaso, mas vale a pena, né, porque a beleza da planta é muito compensadora. Voltei, já peguei mais substrato ali, preparei rapidinho. Então vamos lá, agora eu vou terminar isso aqui. Eu vou com as mãos mesmo, eu nem uso essa pazinha, só completando nas laterais. Ai, gente, essa planta agora vai ficar a coisa mais incrível. Ela tem um porte grande, né? Muito bonito, eu acho encantadora. As cores dela também são muito lindas. É uma das alocásias mais bonitas, realmente. Ela é muito escultural, né? Ó, tô terminando. Como eu te falei, eu não coloquei a planta muito para cima, então eu não vou colocar substrato até
aqui na superfície do vaso, né? Só até um certo nível, porque aí também sobra, né, um espaço para a gente regar a planta, né, para ficar tudo certo. Porque se a gente coloca o substrato muito para cima também, na hora de regar faz maior confusão. cai no chão, vai respingando tudo, então tá tudo certo aqui agora. Não vou apertar, só dou uma leve ajustadinha aqui e tá tudo certo. Agora é só fazer uma rega abundante nessa planta e voltar com ela para o lugar que ela estava por enquanto, para ela permanecer e continuar crescendo. Então a planta ficou assim após o replante, tá nesse vaso que é bem grande, é bem diferente do tamanho do vaso que ela estava antes. Ele também é cor de rosa, né? Só um detalhe, mas é muito bonito. E tá com esse substrato bem soltinho, todo favorável para ela continuar crescendo cada vez mais e gerando essas folhas maravilhosas, né? Com essa coloração linda, que é muito bonita. Olha só, gente. E o brilho das folhas, né? Uma folha também bem grossa, coriácea. Então a planta ficou assim. E eu adorei. Me diz aí o que você achou? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de acompanhar a atualização dessa planta maravilhosa e o replante dela nesse novo vaso. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta meu vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrito. Um abraço pra você e até o próximo vídeo.